2 Timóteo 3:1. O título é Os Últimos Dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, quer dizer, amante de si mesmo seria egoístas, né? Soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, né? Quer dizer, que você não consegue se reconciliar com a pessoa. Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, com o próximo, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, diz o texto, afasta-te. Aqui nessa palavra de Timóteo, o próprio Espírito Santo nos mostra a real situação do mundo em que nós vivemos, que é um mundo mau. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é porque as pessoas que vivem nele estão no maligno. Veja que quando a pessoa ela é espiritual, ela nasce de Deus, ela tem a mente de Cristo, ela consegue entender sua posição nesse mundo. Ela consegue entender a sua posição, ela, porque eu não posso responder pela minha esposa, pelos meus filhos, eu respondo por mim, pela minha fé. Não é porque eu estou na igreja e meu familiar está na igreja que ele está na mesma fé do que eu. Não, ele tem a dele, eu tenho a minha. Não foi isso que o Espírito Santo revelou? A fé que tenha para ti. Então, eu sei a minha posição. Eu estou numa posição, espiritualmente falando, aonde nós constantemente andamos num vale de sombra de morte. O mundo não é bom. E nem será. O mundo sempre vai ser o que é, e a tendência do mundo é acontecer o que acontece com a doença crônica. Ela vai progredindo a cada dia. E é o que está acontecendo com a humanidade. Seria ingenuidade minha ou sua, isso não é fé, porque fé é algo inteligente. Ingenuidade é ignorar o raciocínio. Seria ingenuidade minha e sua esperar que o mundo, longe de Deus, melhore. Seria muita ingenuidade sua. Isso não é fé, nem muito menos bondade. Porque se você pelo menos usar um pouco do seu raciocínio, você vai pensar, peraí, como que o mundo vai melhorar se as pessoas estão longe de Deus? Como? O que vai mudá-las? Um filho? O que vai mudá-las? Uma situação difícil? Às vezes você mesmo diz assim, poxa, pastor, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, está vivendo um inferno de vida, mas não quer Deus. Aí eu pergunto, você acha que é o inferno? E ele acha que é o inferno? Se ele achasse que era o inferno, senhor, já estaria aqui, há muito tempo. Na cabeça dele ou dela, todo mundo passa, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Mas olha o que você pensa. Você pensa que
que já chegou a hora para ela. Porque você já passou por uma situação e buscou Deus, mas você é você. Cada um tem sua vida. Então, de repente, a pessoa, ela pensa que, pela situação do mundo estar do jeito que está, a qualquer momento vai haver uma mudança, uma melhora. Não vai. Quem melhora não é o mundo. Repito, sempre falo, quem melhora sou eu. Eu não vou ser feliz porque o meu vizinho da esquerda se converteu e melhorou. Eu não vou ser feliz porque alguém dentro da minha família se converteu. Isso é o que Jesus disse. Buscai em primeiro lugar o reino de quem? De Deus. E a sua justiça. E as outras coisas, o acréscimo, a cereja no bolo, o transbordar, vos serão o quê? Acrescentado. Isso pode me trazer uma satisfação, mas isso não é a razão de eu ser feliz. Isso pode me trazer uma alegria, mas esse não é o alicerce da minha vida. Imagine, o alicerce da minha vida é meu marido com Jesus, minha esposa com Jesus, meu filho com Jesus. E se ele ou ela vacilar na fé? Então caiu tua casa. Meu alicerce, senhor, senhora, é a minha salvação. O resto é um acréscimo que virá para me fazer feliz. Mas eu tenho essa consciência. Então, quando a pessoa tem essa consciência, quando ela sabe da sua posição nesse mundo, então ela entende. Eu não sou trevas, eu sou luz. O mundo e as pessoas desse mundo estão em trevas e a cada dia mais distantes de Deus. E quanto mais distante o ser humano está de Deus, como nós vimos aqui, mais cruel, mais frio, mais promíscuo, mais sem vergonha, mais dado ao pecado ele fica. E qual é a minha posição? Deixa eu ler aqui para você. Não está nesses versículos que eu pedi para você abrir. Qual é a minha posição? A sua também. Essa aqui. Ó. Jesus disse: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, aleluia, e vos designei, para que vades e dê frutos. Eu não tenho dúvida que Jesus me chamou. Por isso que eu não vacilei em decidir. Existem pessoas que vacilam. Eu não tenho dúvidas que Deus me chamou. Não é para pregar o evangelho, não. Não vim para a igreja com esse pensamento. Deus não me chamou para ser pastor. Pregar o evangelho foi uma obra do Espírito Santo em mim, mas Deus me chamou para salvar a minha alma, para me resgatar das trevas para onde? Para a luz. Então não tenho dúvida que Deus me escolheu. Que maravilha, que privilégio. Olha a posição que eu pego o Espírito. Olha a posição em que nós estamos. E ele continuou dizendo: e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo vos amaria. Aqui, ó. O mundo vos amaria, porque o mundo ama o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos digo. Não é o servo maior que o seu senhor.
porque me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardardes a minha palavra, também guardarão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha a minha posição. Pastor, não estou entendendo nada. E nem vai entender. Porque você ainda não é espírito, você é carne. Mas você que está entendendo, você é espírito. Deus me escolheu e a minha posição aí nesse mundo é luz. Então você acha que eu me livrei da mão de Satanás, conquistei minha salvação, alcancei o maior tesouro do mundo, que é o Espírito Santo, e você acha que eu não vou ter lutas? Você acha que os filhos das trevas vão olhar para mim e vão me parabenizar pela minha decisão? Você acha que o próprio Satanás, ao qual eu era propriedade dele, ele não vai fazer nada para me pegar de volta? Aí você é ingênuo mesmo. Então a pessoa que é espiritual, ela sabe da sua posição. Ela sabe que essa batalha entre as trevas e a luz, essa luta de Satanás para tentá-la tirar de Deus, vai ser até o último dia da vida dela. Então essas pessoas más, que nós acabamos de ler, elas serão usadas pelo diabo. De repente é um filho, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um colega de trabalho. Elas estão nas trevas. Você acha quem vai usar elas? Deus? Deus pode usar quem Ele quiser, mas você acredita que elas estão inclinadas para Deus? Deus usa uma pessoa que não é dele quando Ele quer cumprir o plano dele na vida de alguém. Mas essas pessoas que estão dadas ao mal, você acha que quem que vai usá-las? O próprio diabo. E Jesus avisou: se há alguém nesse mundo que me alertou do que virá sobre a vida do cristão, ou das perseguições, foi o próprio Senhor, Jesus. Ele sempre alertou: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Mas a partir do momento que eu sou de Deus, senhora e senhor, a partir do momento que eu tenho a minha salvação, eu tenho uma vida com Jesus, não tenha dúvidas que o inferno não está satisfeito com isso. E o diabo vai usar os deles. E o que mais tem nesse mundo são pessoas o quê? Longe de Deus. E por que nos perseguem? Porque nós já não somos mais deles. Quando eu e você éramos do pecado, o mundo nos amava. Não havia perseguição. Nós fazíamos, desculpe dizer, a burrada que fosse. Vivíamos uma vida estúpida, uma vida vulgar, e o mundo nos aplaudia. Poxa, fulana, isso é demais, hein? O mundo nos apoiava. Eu penso como você também. Eu também vejo como você. Só que eu já não sou mais do mundo. Muito bem. Eles vão me odiar, vão me perseguir. Por quê? Estão atrás de quê? Estão atrás da minha coroa, da minha salvação. Querem que eu volte a ser como eles. Para concluir, aí agora a gente entende o que Pedro falou aqui na sua epístola, quando disse assim no versículo 12 do capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. Amados, não estranheis ardente, prova que vem sobre vós,
para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui ele estava referindo-se à perseguição dos cristãos. E quando ele diz a ardente prova, em outra versão fala o fogo ardente, é porque os cristãos naquela ocasião eram queimados mesmo. Literalmente, botados na fogueira e tocava fogo. Então ele diz assim, não estranhe. Não estranhe as lutas, as perseguições. Mas olha só, que coisa maravilhosa. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, perseguidos, humilhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, quando a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremente em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Vamos dar um pause aí. Olha que interessante, né? A pessoa que ela sabe da sua posição, eu não sou do mundo, hoje eu sou de Cristo. Ela tem consciência que ela vai sofrer, não porque ela é sem vergonha, porque entenda, há pessoas que estão na igreja, elas estão a sofrer porque elas estão colhendo o fruto do seu pecado, o fruto do seu erro. São caloteiras, são adúlteras, mentirosas, tratantes, carregam mágoa, são desleais a Deus. Então, aqui diz que eu tenho que sofrer, não por ser um malfeitor, um trambiqueiro. A pergunta é, você que está passando por lutas, será que essas lutas é porque você já não é mais do mundo? Olha a posição. Será que essas lutas é porque Satanás está querendo pegar de volta a tua alma? E ele está usando os deles, que a gente acabou de ler, para tentar te perseguir? Ou de repente você está sendo perseguido porque você está dentro da igreja, ouvindo a verdade e vivendo na mentira? Então o diabo, ele está agindo na sua vida porque você ainda é dele. E ele está agindo dentro da igreja. É diferente de você estar passando por provas por causa da sua fé em Jesus. Além de haver uma disposição, espiritualmente falando, quando você não é do mundo, é salvo, há uma certeza e uma satisfação. Deus está comigo. E quando a pessoa está a sofrer porque ela é má, dentro da igreja, primeiro, não há disposição, há desânimo. E segundo, ela própria na sua consciência sabe que aquela situação é fruto dela não obedecer a Deus. Responda para você, quais dessas duas condições você vive? Você é perseguido porque sobre você repousa a glória de Cristo? Porque você assumiu a fé, abraçou Jesus, você já não é mais desse mundo podre? Ou Satanás está te humilhando dentro da igreja porque você não é verdadeiro? Só você sabe. E para concluir, diz assim no versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padecer como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo
de que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Olha só, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Imagine você, né? Se eu e você, que vivemos na justiça, somos perseguidos. Imagina o incrédulo aí fora. A vida que ele vive. Porque nós temos lutas, somos perseguidos, mas temos um Deus todo-poderoso que nos guarda, que nos conduz, que nos dirige, que nos livra. E o incrédulo, que está na mão de Satanás? Quem é que vai livrar ele? Quem é que vai guardá-lo? Se esse tiver alguém na igreja, de fé, porque o fato de ter parentes na igreja não significa que esses vão me salvar. Porque eu sou sincero para você, tem pessoas que estão na igreja que é a pedra de tropeço para o familiar não vir, porque está na igreja fazendo tudo errado. Mas se há na igreja alguém de Deus, da fé, então essa pessoa que está na mão do diabo ainda tem uma chance de ser salva pelas orações, porque, como disse Deus, pelo amor do justo, Deus vai poupar o perverso. Mas e aqueles que não tem ninguém por eles? Se nós que somos de Deus, para ser salvos, né, passamos por lutas, imagine o pecador que está condenado. Esse, por isso que se mata. Por isso que dá um tiro na cabeça, pula da ponte. Tira a própria vida, porque a pessoa não vê saída. Nossa saída é Jesus. A gente sabe que todas as lutas é porque vós não sois do mundo. Deus me escolheu. Eu sou um escolhido de Deus. Que maravilha. Eu me entreguei. Eu larguei o pecado. Então, para concluir, essa é a posição nossa nesse mundo. Mas você que entendeu sua posição aqui nesse mundo, e não vai abrir mão da tua coroa, e vai se manter fiel mesmo diante das perseguições dos malvados, dos malfeitores, porque você crê que sobre você repousa um tesouro glorioso, que é a salvação. Então, se você crê nisso, vamos buscar a força de Deus, para estarmos prontos para tudo o que vier, e como diz a Bíblia, depois de ter vencido, permanecemos inabaláveis. Amém?